no dia do juízo de Deus do seu lado para lhe defender. O pastor não vai estar lá do seu lado quando você morrer para lhe defender. É você e as suas obras. É você e Deus. E a Bíblia diz que Deus vai julgar o homem pelo que está escrito na Bíblia, na sua lei, na sua palavra, nos seus ensinamentos. O inferno existe. O inferno existe. O céu também existe. A Bíblia diz assim: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e há de aborrecer o outro. Quem é o Senhor da sua vida? O Senhor da sua vida é Jesus, que morreu na cruz por você, e só pode ser Ele. Não pode ser Maria, não pode ser Aparecida, não pode ser Padre Cícero, não pode ser Frei Damião, não pode ser Senhora das Graças, não pode ser nenhum desses ídolos, porque Deus não aceita nenhum outro Deus a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. Só existe um que pode pedir a Deus por você. A Bíblia diz que só existe um intercessor, um intermediador entre Deus e os homens, Jesus. Maria não vai poder fazer nada por você. Maria não pode lhe ouvir, não pode pedir a Deus por você, porque ela está morta, esperando o dia do juízo para se encontrar com Deus. Salmo 115 diz que todas essas imagens são obras das mãos dos homens, porque religião faz isso. Religião quer lucro. Religião quer lucro. Religião quer dízimo. Religião quer dinheiro. Religião quer vender crucifixo, quer vender imagem, quer vender reza, quer vender texto. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem o Pai em Espírito e em verdade. Está pensando que dar dízimo na igreja vai salvar você? Ou vai tornar você uma pessoa salva? Não vai. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não quer o seu dízimo. Deus não quer o seu dinheiro. Para entrar no céu não paga nada. Para ir para o inferno paga caro. Para ir para o céu não paga nada, nenhum centavo. Deus não quer nada seu. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Mas para ir para o inferno o homem paga caro. Paga maconha, paga cigarro, paga cerveja, paga pitu, paga um monte de coisas para ir para o inferno. Porque o diabo cobra caro para condenar ainda a sua alma. Mas com Jesus, a única coisa que Jesus quer de você é: negue-se a si mesmo. A Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Negue-se. Sabe o que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é deixar de fazer o que mais gosta por amor a Deus. Negar a si mesmo é deixar de fazer aquilo que ele mais gosta, mas que é pecado, mas que não agrada a Deus. Essa geração tem se esquecido de Deus. Existe três formas de Deus punir o homem. Deus pune o homem, Deus pune uma nação através de doença. Nunca se viu tanta doença, nunca se viu tanta doença sobre a terra. Sabe por quê? Porque a terra está sendo amaldiçoada por
pecado. A terra está sendo amaldiçoada por causa do pecado do homem. No livro de Levíticos, a Bíblia diz assim: não se deitarás mulher, como se fosse homem. No livro de Levítico, a Bíblia diz assim: não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque a abominação é a Deus. E Deus está irado com essa terra. Está irado. Porque até nas religiões, que seria para levar o homem a Deus, estão com ganância, estão com avareza. E a palavra de Deus já diz que nos últimos dias haveria um homem igual cães gulosos, que só quer saber da lã e do leite da ovelha, e quando ela está magra, morrendo, é abandonada. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Eu vim aqui hoje para dizer para você: não existe outra maneira do homem ter salvação a não ser seguindo a Bíblia Sagrada. Se você seguir religião, você vai cair no buraco, porque a Bíblia diz que são cego guiando cego. Nem entra no reino de Deus e impede que as pessoas entrem, porque colocam peso, fardo pesado demais nas costas das pessoas que eles mesmos não podem carregar. São fariseus. Não existe outra maneira de você chegar a Deus a não ser pelo Evangelho. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos tampados para poder ouvir. Todo mundo diz que crê em Deus, todo mundo diz que acredita em Deus, mas será que somente acreditar vale alguma coisa? Nos dá o direito de salvação? Sabe o que é que a Bíblia diz? Você acredita em Deus? Faz bem. Também Satanás, também os demônios acreditam em Deus e tremem, diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz assim: a fé sem obra é morta. Você acredita em Deus, mas se ajoelha diante de Aparecida, maldição, isso é pecado, a Bíblia diz. Você diz que acredita em Deus, mas se ajoelha diante de Maria, a Bíblia diz que é pecado. É a Bíblia quem diz. Livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia diz assim: não façam imagens de nada que está no céu, nem nada que está debaixo da terra, não se dobre diante delas, não adorem, não orem para elas, não acendam vela para elas. Existe uma coisa que esse mundo precisa saber. Você acha que eu vim aqui defender religião? Você acha que eu vim aqui defender nenhuma placa de igreja evangélica? Não! Nenhuma igreja evangélica leva você para o céu. Se o homem não assumir o compromisso e a responsabilidade de se tornar uma nova criatura, ele não entra no reino de Deus, mesmo sendo membro de uma grande igreja evangélica. Jesus não mandou ninguém sair construindo templo, exigindo nada de ninguém. Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Vocês são o templo do Espírito Santo. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Pare de idolatria, de multidão. O Senhor não quer quantidade, o Senhor quer pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. A igreja de Jesus não tem nome, não tem cor, não tem CNPJ,
não tem líder maior. A igreja de Jesus, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça. E o corpo de Cristo jamais se envolveria com política, com coisa errada, pois a igreja de Jesus é santa. São pessoas comprometidas com o verdadeiro evangelho. Isso é a igreja de Jesus. Jesus disse assim, a Bíblia diz assim: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Religião faz isso. Jesus foi crucificado pelos sacerdotes da época, que não aceitaram os ensinamentos de Jesus, entregaram Jesus para Roma. Jesus expulsou quem comprava e quem vendia dentro do templo da época. E hoje não é diferente. Esta igreja do Apocalipse, a última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, uma igreja que tem dinheiro, mas é pobre, nua e miserável. A igreja de Laodiceia é uma igreja que Jesus disse: eu recomendo para vocês comprar ouro refinado. Um ouro. Jesus está falando das coisas celestiais. Jesus disse assim: não ajunte tesouro na terra, porque na terra tem ladrão, tem traça, tem ferrugem. Mas tesouro no céu é quando você faz pelo seu próximo, você está fazendo para o Senhor. Porque naquele grande dia, no dia do julgamento de Deus, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E vão dizer: como assim, Jesus? O Senhor não me conhece? Eu pregava, eu profetizava, eu ia para a escola bíblica dominical, eu era obreiro. Como assim o Senhor não me conhece? Apartai-vos de mim, vós todos que praticam a iniquidade, que praticam as obras do mundo. A Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Igreja de Jesus não se envolve com política. Essa política de Satanás, que está envolvida com o anticristo. A igreja de Jesus não é desse mundo. Ela é 100% espiritual. E o interesse dela não é em prédios, não é em riqueza, é em levar o nome de Jesus àqueles que ainda não têm Jesus. Breve Jesus voltará. Eu te convido hoje. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também, Jesus, confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Procura Jesus, leia a Bíblia, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Quantas pessoas estão morrendo, indo para o inferno? E alguém pode dizer: você está julgando? Você está julgando? Deus é amor. Deus não é apenas amor. Deus mandou fogo e enxofre e destruiu 2 cidades. Todos morreram pegando fogo, porque eram homens que praticavam abominações a Deus. Na época de Noé, 8 pessoas apenas se salvaram. Noé pregava e dizia: entrem na arca, porque Deus vai mandar chuva e vai destruir tudo. Sabe o que as pessoas diziam? Que nada, eu quero é curtir, eu quero tomar minha cachaçinha, quero sair com a novinha, já vou para a igreja, bota a minha Bíblia debaixo do braço,
Todo domingo eu estou na igreja, já está bom. Servo inútil, só faz o que é mandado. Aleluia. Quando Deus olhou do céu à terra, que se arrependeu de ter feito o ser humano, porque quando Deus fez Adão e Eva, Deus disse: olha, de todo fruto que está no jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas o diabo entrou na serpente e foi na Eva e disse: como é que Deus disse? Tu vai morrer nada, tu vai ser igual a Deus. Não é isso que o homem quer. O homem hoje quer ser igual a Deus, quer ir para a lua. É tecnologia e mais tecnologia, chega até nem acreditar mais em Deus. Fazem para si deuses. Pega gesso, pega barro, faz uma estátua e ora para ele. Um Deus morto, escutando a voz de Satanás. Deus é espírito. Entenda uma coisa que a Bíblia diz: em qualquer lugar que você estiver, você pode adorar a Deus e falar com Ele, e Ele te ouve, e Ele te vê. Você não precisa de uma imagem, você não precisa dos demônios de um terreiro de macumba. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida eterna. Vida eterna é o que Jesus tem para lhe oferecer. A Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Aquele que só pensa em dinheiro não herdará o reino de Deus. A proposta do Evangelho é perdoar os seus pecados se você se arrepender e garantir para você uma vida de descanso eternamente com Deus. A Bíblia diz assim: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que você possa dizer: não tenho mais alegria nesses dias. Enquanto é novinho, é tudo bonitinho. Enquanto é novinha, é tudo bonitinho. É curtição. Não quer saber de Deus. Quer saber de fale, de baile, de show, de famosos, de deixar que Satanás transforme ela feito uma prostituta, mostrando o seu corpo. A Bíblia diz assim: vocês são o templo do Espírito Santo. Mas quando chega a doença, quando chega a velhice, não se pode mais fazer para Deus o que podia fazer antes. E muitas das vezes nem tem chance mais. Então, enquanto você é novinho, enquanto você é novinha, entrega a tua vida para o reino de Deus. Ser servo de Deus. Está pensando que ser servo de Deus é somente ser evangélico? Ser servo de Deus não tem nada a ver com ser evangélico. Em ter religião. A Bíblia não é da igreja evangélica, a Bíblia não é da igreja católica, a Bíblia é a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim: bendito vocês serão, abençoado vocês serão, se hoje vocês obedecer os mandamentos de Deus. Quantos leem a Bíblia para saber qual é a vontade de Deus? Eu não acredito na Bíblia, que a Bíblia foi feita pela mão do homem. Você acredita na imagem de Maria, que foi feita de barro de gesso pela mão do homem? Você acredita na Aparecida, uma boneca de barro feito pela mão do homem?
e você trata ela como um Deus, e não acredita nas Sagradas Escrituras que tudo está se cumprindo. Novo hino. O tempo está acabando. O tempo está acabando. A Bíblia conta a história de um homem que ele achava que não precisava de Deus. A Bíblia conta a história de um homem rico, porque rico é assim. O Deus do rico é o dinheiro. A Bíblia diz assim, que o homem rico falou: onde é que eu vou colocar a minha fortuna? Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Vou fazer uns galpão grande, vou estocar a minha fortuna, vou mandar colher os meus trigos, o meu milho, a minha produção, e vou guardar. Depois que ele estava com os armazéns cheios, guardados, com a conta cheia de dinheiro, ele disse na sua casa: alma, agora descansa, bebe e folga, porque tu tem bens para muitos dias. Está pensando que a sua conta vale nada para Deus? Está pensando que o seu dinheiro vale nada para Deus? A Bíblia diz que no dia do juízo, o dinheiro do rico vai ser lançado nas ruas como esterco, sem valor, porque a terra vai tentar se esconder de Deus e não vai se achar lugar para eles. O homem rico disse: alma, descansa, bebe e folga, meu futuro está garantido. Tenho dinheiro, tenho carro importado, tenho fazenda, tenho terra, tenho nome aqui na terra. Mas eu ouvi uma voz que era a voz de Deus. A voz de Deus dizia assim para ele: louco! Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será aquilo que nós fazemos para Deus? Para quem será? Nossos amigos podem nos acompanhar ao baile funk. Nossos amigos, ou seu amigo pode lhe acompanhar uma festinha, raver. Seu amigo pode lhe oferecer uma maconhinha. Seu amigo pode lhe oferecer uma bebida alcoólica. Seu amigo pode lhe oferecer uma prostituta. Seu amigo pode lhe oferecer um monte de coisa que é bom para a sua alma. Mas quando você morrer, ele não vai com você. Vai ser você e Deus. E nós vamos ser julgados pela lei de Deus. Você não vai ser julgado pela igreja católica quando você morrer, nem pela igreja evangélica. Nós não vamos ser julgados pelo que o pastor ensina, nem pelo que o padre ensina. Nós vamos ser julgados pelo que o evangelho ensina, pelo que Deus ensina. E diante do grande trono branco de Jeová, todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Lá não vai ter Aparecida, nem vai ter Maria, nem vai ter Padre Cícero, nem ninguém. Diante do juízo de Deus, é Jesus que vai julgar. E Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Ou vai dizer: apartai-vos que eu não vos conheço. Existe uma eternidade. A lei de Deus é para todos. Deus não quer saber se você é mendigo. Deus não quer saber se você é um esmoléu. Deus não quer saber se você tem fazenda, se você é rico, se você tem comércio, se você tem o que comer ou se você não tem. Diante de Deus,
todos são iguais. O que vale diante de Deus é o seu temor diante dele, é a nossa obediência diante dele. Não se deixe enganar pelo seu coração. Existem pessoas que dizem assim: Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Existem pessoas que dizem: Deus só quer o seu coração. Para que Deus quer o seu coração? Um coração podre, ruim. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano, quem o conhecerá? A Bíblia diz assim: que todo o nosso corpo e a nossa alma seja tudo inteiramente consagrados, separados para Deus. Acreditar em Deus, até o diabo acredita. Uma coisa eu quero dizer para você: Deus ama a toda a criatura feita por Ele. Deus ama a todos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Deus não é apenas amor, Deus é justiça. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Deus corrige e castiga todos aqueles que Ele ama, para que a pessoa venha ao arrependimento. Você acha que Jesus veio morrer na cruz para quê? Para servir de palhaço? Você acha que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para servir de novela e de filme na época da Semana Santa? Você acha que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para as pessoas fazerem a imagem dele e botar pendurado numa cruz como um coitadinho sangrando? Ele ressuscitou no terceiro dia com grande poder e grande glória, e está vivo, ressuscitou no mesmo corpo. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Jesus ressuscitou no mesmo corpo. Eis que estou à porta e bato, a Bíblia diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, eu com ele e ele comigo. Sua vida vale muito para Deus, mas mais do que a sua vida vale a sua alma, porque ela não morre. Jesus Cristo vai voltar em breve. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita Jesus enquanto é tempo. Novo hino, obedeça a Bíblia. Novo hino, obedeça os ensinamentos de Jesus. Quando eu falo aceitar Jesus, não tem nada a ver com ser evangélico. Não tem nada a ver de participar de religião nenhuma. E você pode servir a Deus sem fazer parte de igreja evangélica nenhuma? Pode. É Jesus quem salva. É o Evangelho quem salva. É a obediência individual a Deus que salva. O que não salva é você viver enfiado na cachaça. O que não salva é você viver seguindo a pastores corruptos. Porque a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, cai os dois em um buraco. Siga o Evangelho. Na hora da morte não adianta você rezar Ave Maria. Não adianta. Eu não sei nem quem foi que inventou a Ave Maria.
Jesus nos deu um modelo de oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, a graça e a misericórdia. Onde é que está Maria aí? O catolicismo romano, Roma inventou esse trem aí. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus ama você, e não há outra maneira da gente ter salvação a não ser seguindo a Bíblia Sagrada, ao Evangelho de Jesus. A Bíblia diz assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus e não a vontade de homem. Muitos estão seguindo a pastores, muitos estão seguindo a religião. Siga o Evangelho. Se o teu pastor está de acordo com o Evangelho, siga o Evangelho. Porque todos são homens fracos, pecadores, passivos de erro. A nossa referência é Jesus. O nosso espelho é Jesus. Breve Jesus voltará, porque o tempo está acabando, viu? No dia do juízo de Deus, se você chegar lá, se você morrer achando que Maria vai lhe salvar, você não entra no céu. Não morra adorando imagens. A Bíblia diz que isso é maldição. Leia a Bíblia. A todos os prefeitos, os presidentes, juízes, engeleiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a imagem que ele levantou para sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar diante da imagem, será lançado na forma e ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar. E ainda que custa nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar. E a cada minuto que passa, deles aumenta a fé. E quando a banda tocou,
repente a luz já vira ao rei por informar. Canta com força, meu O filho. Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pé da multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai nos livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram de viver amor indignado. O rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que você não prestou culto aos meus deuses, nem adorou a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, e se vocês se dispuserem a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Agora, se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados na forno de chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei. O Deus do céu é que pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos seus deuses e nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para o três homens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, o rei assustado, mas o decreto novo: de hoje em diante só a Deus do céu queremos adorar. É um mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É um mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimido e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo oprimido e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Eu vou ler uma palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para você. Livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso a Bíblia quer dizer que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. Seu carro vai ficar, sua terra vai ficar, todas as coisas materiais aqui vai ficar. Porém, a palavra de Deus e as suas obras irão contigo
para nós sermos julgados diante do grande trono de Deus. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso quer dizer que a igreja, que não é templo de pedra nem de tijolo, mas que são pessoas, igrejas são pessoas reunidas. João viu ataviada, preparada como uma noiva, pronta para o seu noivo. Isso significa que a igreja do Senhor Jesus precisa ser pura e não pode se envolver com as coisas mundanas. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele servirá seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Talvez hoje você vive num sofrimento terrível nessa vida, tomando medicamentos, tomando remédios para poder sobreviver. Mas eu quero dizer para você hoje, se tu se decidires ser um seguidor dos ensinamentos de Jesus e se arrepender dos teus pecados, o lugar onde Deus preparou para você, você não vai precisar mais de remédio, porque lá não haverá mais dor e nem choro. E disse-me: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O céu é de graça, a salvação é de graça. Deus não quer nada teu. Quem vencer dará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Escute isso aí. O 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Leia a Bíblia, siga a Bíblia, porque o tempo está acabando. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A batalha põe os cantores na frente dos armados, e louve o Senhor. Pela vida, deixei as trevas pela luz, deixei a guerra pela paz, deixei o santo morto por Jesus, deixei a mentira pela verdade, deixei o amargo pelo mel, deixei a pobreza pela riqueza, deixei o inferno pelo céu, deixei a derrota pela vitória. Nesse negócio eu me saio muito bem, deixei o grito de gol pela glória. O Juazeiro deixei por Jerusalém, o Juazeiro deixei por Jerusalém. Estamos aqui no Novo Livro. Deixei por Jerusalém. Já está escurecendo aqui, nós vamos embora já.
amém? Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. É tempo, entrega a tua vida para Jesus, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta mais reza, depois da morte não adianta mais vela, não adianta mais intercessão, não existe fogo do purgatório. A Bíblia diz que depois da morte o homem segue-se ao juízo. Então leia os mandamentos do Senhor e obedeça a sua palavra, porque a Bíblia não é da igreja católica e a Bíblia não é da igreja evangélica, ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Maria não vai poder lhe salvar e nem ela pode lhe ouvir. Todos estão mortos, e morto não fala, morto não ouve e morto não vê. Jesus Cristo foi quem ressuscitou o terceiro dia e está à direita de Deus. No livro de Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz assim: a lei de Deus diz: não façam imagem de escultura de tudo que está em cima do céu, nem debaixo da terra. Não se dobre diante delas, nem adore, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. No livro de Salmos 115, a Bíblia diz: o Deus deles são de prata, de ouro, de barro, de gesso. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. É um Deus morto, mas Jesus ressuscitou e está no céu, à destra de Deus. E não existe outro meio de salvação a não ser por Jesus. Não existe. Jesus não mandou ninguém fazer imagem dele. Jesus não mandou ninguém fazer, Maria não mandou ninguém fazer a imagem dela. Só existe um Deus. Só existe um Deus. E se só existe um Deus, adore somente a esse Deus. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem o Pai em Espírito e em verdade. Deus não tem religião. Não siga a religião, siga os ensinamentos de Jesus. Deus abençoe a sua vida. De novo.
Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.